Pessoal, boa tarde. Antes de mais nada, peço que todos observem os seus áudios, desliguem os áudios, por gentileza. Essa é a terceira aula do curso de Relações Étnico-Raciais e Currículo, promovida pela Subsecretaria de Projetos Transversais, Cooperação e Articulação Institucional, sob coordenação da Coordenação de Educação na Diferença. Nós hoje vamos receber aqui o professor Fábio André Moraes, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, professor de História, mestre em História e um estudioso da Revolta dos Malês. Queria agradecer imensamente a presença do professor Fábio, que aceitou esse convite de forma muito generosa, e, naturalmente, agradecer o que eu tenho chamado de co-coordenadora do curso, que é a Maria Santos. A Maria me ajudou a construir esse primeiro módulo, né, com os contatos, e está sendo muito bacana a possibilidade da gente dialogar com professores do Nordeste. Então, isso é uma possibilidade que talvez no presencial, certamente no presencial, ia ser muito difícil ou quase impossível. Então, eu queria registrar aqui o agradecimento à Maria, que também vai dar uma aula no terceiro módulo sobre educação quilombola. Então, professor Fábio, eu queria agradecer ao senhor por estar aqui conosco nesse dia. Estamos todos aqui ansiosos para ouvir você. E agradecer também à turma, que registra aqui uma presença de 38, mas eu tenho 2 aqui na lista de espera para entrar. Agradecer a vocês por mais essa aposta nessa aula, nesse curso, né? Que a gente mantém aí até o final do curso, em dezembro, essa presença. Professor Fábio, passo para você a palavra. Muito obrigado pelas palavras, Cristiane. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Maria, pelo convite. É uma grande satisfação estar aqui conversando, né, dialogando com vocês, com os professores, com os pesquisadores que estão nessa sala, que estão nesse momento. É sempre importante, né, a gente ter uma visão do conhecimento, né, não como uma coisa encastelada, né, mas algo que deva circular, algo que deva transitar, algo que seja para melhorar a vida das pessoas, para transformar, né, a sociedade e construir um mundo melhor, né? Com esse objetivo que eu estudo a questão racial, né, não só como homem negro, né, como alguém que já vivenciou várias situações de preconceito e de observar também na nossa sociedade, mas por acreditar que o conhecimento transforma, né, por acreditar que o saber tem que ser socializado. Então, o meu objetivo hoje, na minha fala, na nossa conversa, é mais do que dar uma aula, né, é conversar, é dialogar, é apresentar caminhos, né, apresentar cenários que a Revolta dos Malês nos faz pensar, né? E pesquisar, estudar, saber sobre as rebeliões, sobre as revoltas escravas, elas nos ajudam a pensar também o Brasil de hoje, né? Nos ajudam também a pensar os dilemas que o país vive. Como diria a Mark Bloch, né, o historiador volta ao passado a partir das questões do presente, né? Então, toda a história, na verdade, ela é contemporânea nesse aspecto. Ou seja, nós vamos estar falando hoje de uma revolta do início do século XIX, né, num espaço geográfico determinado, Recôncavo Baiano, né, Bahia, região metropolitana de Salvador, mas, na verdade, a gente vai estar sempre tentando pensar elementos mais abrangentes e mais complexos para pensar e compreender não só aqueles movimentos, aquelas pessoas, né, aqueles indivíduos, mas também pensar sobre nós mesmos, né? Então, por quê? Porque se você for do ponto de vista pragmático, a Revolta dos Malês, ela é uma insurgência muito curta. A gente vai já falar sobre isso. Ela durou poucas horas, mas o que ela produziu de repercussão, de significado, né? E o que os estudos sobre a Revolta dos Malês provocaram na historiografia brasileira, isso sim é uma dimensão muito maior.
Quer dizer, ele é um evento crítico, né? É um evento complexo, né? Diminuto do ponto de vista da sua abrangência, da sua temporalidade, mas ele é abrangente no seu significado e o que, ao buscar compreendê-lo, nós vamos entendendo uma série de dimensões da sociedade escravista brasileira que nos levam a pensar não apenas o Brasil, né, do século XIX, mas também o Brasil do século XX e do século XXI. Então, a minha ideia é sempre essa, quer dizer, estar dialogando, compreender a revolta dos malês, mas também ter um olhar mais abrangente, né, mais complexo da insurreição. Eu preparei um material, como eu tinha conversado, eu vou começar aqui a apresentação. Está dando para visualizar, né? Maravilha. Então, eu coloquei aí o título da nossa conversa, né? A Revolta dos Malês, ocorreu na Bahia, né? Mais precisamente em Salvador, em 1835. História, religião e resistência anti-escravista, né? A Revolta dos Malês, ela é uma revolta que vai ter algumas singularidades, né, específicas sobre as rebeliões anti-escravistas no Brasil do século XIX. Uma primeira delas, sem dúvida nenhuma, é a influência do Islã, né? A influência do islamismo, que a gente vai ver não era uma novidade, não era uma idiosincrasia da Bahia, e que a gente tem uma história muito mais longa, muito mais abrangente, muito mais complexa do islamismo no continente africano. A gente acaba, às vezes, tendo um olhar muito ocidental, né, muito europeu, sobre o continente africano, e às vezes nós não temos uma dimensão de pensar o continente africano a partir dele mesmo, né? E o islamismo é uma lente de aumento importante para a gente compreender também a história da África. Então, esse é o primeiro elemento, a influência do Islã, né, na rebelião. A outra questão importante na revolta é que ela é uma revolta liderada por africanos escravizados, né? Ou seja, as lideranças do movimento dos malês eram africanos, ou seja, eram indivíduos transmigrados, né, que foram desterrados do continente africano e estavam na condição de escravos no Brasil. Não eram afro-brasileiros, né, não eram crioulos, como eram chamados, né, ou seja, africanos nascidos no Brasil. Eles eram africanos de fato, de nascimento, de origem, né? Um outro elemento que, inclusive, acabou gerando uma importante corrente dentro da historiografia, é o papel do letramento e da cultura letrada entre os malês. Quer dizer, o estudo da Revolta dos Malês abriu, né, uma seara de pesquisas dentro da história que estuda a resistência anti-escravista, no papel da escrita, no papel da leitura, em vários movimentos anti-escravistas, que não se reduziu apenas aos malês, né, como eu vou mostrar. Então, a gente tem essas três dimensões, né, a dimensão religiosa, a dimensão das lideranças, né, que eram africanas, e o papel também da cultura escrita. Só que, antes de entrar, de fato, no tema, eu gostaria de fazer um pequeno preâmbulo, né, uma pequena introdução, que nos levam a pensar, né, por que devemos estudar esses temas, por que esses temas são importantes, né? Eles são uns microcosmos que, na verdade, são habitados por várias dimensões que a gente precisa compreendê-las para entender o movimento em si, né? E, sem dúvida nenhuma, a questão racial no Brasil é um tema importante, né, e que mobiliza a historiografia e vários pensadores brasileiros. E aí existe uma fala, né, do jornalista, professor e ativista Carlos Medeiros, que diz o seguinte: no Brasil há um incômodo, né, uma resistência em discutir a questão racial e o racismo no Brasil, acreditando que esse debate provoca o racismo. Ou seja, ao longo da história do Brasil, a gente tem um silenciamento proposital sobre essa questão. É interessante que o professor Carlos Medeiros fale isso no início do século XXI,
porque era justamente isso, por exemplo, que estava na legislação durante a ditadura, que proibia manifestações do movimento negro que tratassem da questão racial, que fizessem manifestações sob pena, inclusive, de detenção de 1 a 3 anos. Ou seja, manifestar-se, falar sobre essas questões durante a ditadura era crime passível de detenção. Né? Então, ou seja, é uma questão que é silenciada reiteradamente na história do Brasil. E eu vi que no cronograma de vocês vai ter um tópico sobre as teorias raciais, né, no Brasil. Elas são outra prova disso. Né? Quer dizer, quando a gente olha a formação da identidade nacional, o negro foi excluído, né? A herança escravocrata foi excluída. O movimento romântico, né, que é considerado aí os primeiros intérpretes do Brasil, José de Alencar, Gonçalves Dias, quer dizer, é o romantismo, né? Quer dizer, são as belezas naturais, né? Quer dizer, é uma visão idílica da nossa formação. Quando o negro aparece nas teorias raciais, no Dina Rodrigues, do Silvio Romero, do Euclides da Cunha, da perspectiva de degeneração, né? Ou seja, é o pesar sobre a nossa miscigenação, né? A mistura de raças que formavam um povo inferior e mestiço. E com o movimento culturalista, principalmente com Gilberto Freire, vem a harmonização, né? Ou seja, a ideia da democracia racial, que só vai ser, de fato, denunciada e desconstruída, teoricamente, com os trabalhos lá do Florestan. Então, a gente vê como essa é uma questão extremamente importante para a gente pensar o Brasil contemporâneo, né? E a questão racial no Brasil, ela tem várias dimensões. Ela tem uma dimensão demográfica, já que o país, né, o nosso Brasil, 50% da população é negra, né, entre pretos e pardos, é a maior população negra fora da América e a segunda maior população negra do mundo. Mas tem também uma dimensão social tão grave quanto, né? Quer dizer, um país de grandes desigualdades e de baixa mobilidade social. A população negra apresenta os piores índices de acesso a bens e serviços públicos e compõe a maior parcela das camadas mais pobres. E a desigualdade racial também ela não é mera expressão das desigualdades socioeconômicas, tendo em vista que sempre que o negro ascende socialmente, ele se encontra cada vez mais isolado, né, do ponto de vista étnico, né, no topo da pirâmide social brasileira. Então, a discriminação racial ela é também um fenômeno estruturante de desigualdades. Né? Alguns dados, né, por exemplo, esses dados de 1992 a 2008 mostram que a população negra no Brasil ela tem, em média, 2 anos a menos de escolaridade que a população não negra. Né? Por outro lado, a questão racial no Brasil ela é uma agenda recente. O Brasil vivenciou 388 anos de escravidão contra apenas 133 anos pós-abolição. Né? Ou seja, o Brasil foi não só o país que mais recebeu escravos africanos, a gente vai já ver uns dados aqui, em torno de quase 5 milhões ao longo de 350 anos, como também vai ser o último país da América a abolir a escravidão. Né? E a escravidão africana no Brasil ela não foi uma questão meramente conjuntural, né? Meramente superficial. Ela era estrutural, né? Ela estava entranhada, né? Ela estava impregnada em todos os espaços da sociedade brasileira. Por outro lado, o reconhecimento sobre a questão racial no Brasil ela é extremamente recente. Se você pensar alguns marcos nossos históricos, né, como 1822, a independência, 1888, a abolição da escravidão, foi só no primeiro governo FHC, em 1995, que a questão racial vai ser vista como uma questão de Estado. Né? Quer dizer, o Estado assume a responsabilidade sobre essa questão, identifica o problema, reconhece o seu papel nessa questão e começa a atuar nesse processo.
Mas é só no primeiro governo Lula, né, já em 2003, que foi criada a Secretaria para a Promoção da Igualdade Racial, que aí vai se iniciar uma série de políticas públicas de formação de professores, inclusive. Eu lembro que em 2004, quando eu era professor da rede pública estadual no Ceará, nós fizemos um curso, né, pela UNB sobre educação e africanidades, um curso online, né, na época, né, 2004 parece já tão longe, né, mas de fato um curso online de formação que foi direcionado para professores justamente de diversas áreas, já visando esse aspecto. Bem, o que a gente precisa, então, entender para começar a pensar o que foi a resistência escrava, né, o que foi a luta anti-escravista, é compreender a dimensão do que foi a diáspora africana, né, no processo de escravização no Brasil colonial e também no Brasil império. Ou seja, o tráfico negreiro ele criou uma grande rede comercial planetária a partir da articulação entre a captura de escravos na África, a colonização da América e o desenvolvimento da indústria na Europa, unindo o destino de 3 continentes. Ou seja, o tráfico negreiro, né, o processo de captura, né, e de transporte dessas pessoas do continente africano para a América é um movimento que mobilizou uma grande estrutura logística, né, grandes vultos de capitais e se tornou um grande comércio. Okay? Nesse quadro, estudos mais pautados, né, mais bem embasados com pesquisas, né, principalmente existe um banco de dados hoje chamado Slave Voyage, que é um dos mais confiáveis sobre o levantamento do tráfico negreiro durante a Era Moderna, mostra que entre os séculos 16 e 19, em torno de 12 milhões e meio de africanos foram capturados e enviados para as Américas. Né? Eu quero só chamar um dado aqui para o Brasil. O Brasil recebeu 45% dessa população, né, vamos lá, 45%, né, dessa população, o que equivale a 4.864.000 pessoas. Então, o Brasil não só foi o país que mais recebeu escravos africanos, como vai ser também o último país a abolir a escravidão. E a gente sabe muito bem como é que ocorreu essa abolição, né? Ou seja, sem nenhum processo de reparo social, né? De nenhum processo de preparação desses indivíduos para a inserção dentro da sociedade brasileira. Bem, as principais rotas do comércio atlântico de africanos para o Brasil, elas vinham principalmente aqui da região do Golfo da Guiné, né, que também era chamada de Costa da Mina, e também da região mais central, da região da Angola, e também da parte mais oriental, vindo de Moçambique. Esses escravos, então, eles eram recebidos, né, nos portos do Rio, Salvador, Recife, São Luís e Belém, para daí serem comercializados e distribuídos e vendidos por toda a América portuguesa, né, e depois também já no Brasil imperial. Essas populações eram transportadas, então, nos chamados navios negreiros, né, transportes em condições extremamente precárias. Acredita-se que, no início, havia uma mortalidade aí de em torno de 30% dessas pessoas que eram transportadas nesses navios. Posteriormente, os traficantes aprimoraram as condições higiênicas e as condições gerais dessas embarcações, né, para diminuir essa mortalidade, não por uma questão humanista, mas, de fato, por uma questão econômica, já que um africano morto significava prejuízo financeiro. Do ponto de vista étnico, né, a maioria dos que vieram para o Brasil eram bantus e sudaneses, né, que eram recebidos justamente nos portos do litoral brasileiro, principalmente Rio, Salvador e Recife. Aqui mais um mapa
das regiões principais aqui, né, do Golfo da Guiné, da Costa da Mina, da região do Congo e da Angola e a região de Moçambique, os principais pontos de captura desses indivíduos que eram, então, traficados para o Brasil. Bem, a escravidão negra no Brasil, então. As regiões onde os africanos escravizados foram trazidos para o Brasil eram ocupadas, né, por uma enorme variedade de povos que falavam línguas diferentes, se organizavam de maneira diversa suas sociedades e tinham religiões, atividades econômicas e habilidades distintas. Isso aqui é um aspecto interessante para a gente pensar, já começar a pensar lá a questão da revolta dos malês. Às vezes a gente fala da África como se fosse um país e perde a dimensão de que é um continente, com uma grande diversidade étnica, com uma grande diversidade na sua fauna, na sua flora, com uma longa história, onde, inclusive, processos civilizatórios primordiais ocorreram. Quando a gente olha os desenvolvimentos da agricultura, do pastoreio, dos grandes sistemas estatais, dos grandes sistemas políticos, a África está inserida, o Egito faraônico é um exemplo disso. Quer dizer, a herança, né, o papel civilizatório que o continente africano produziu, ele foi, durante muito tempo, escanteado, né? Ele foi, durante muito tempo, silenciado, obviamente, com objetivos colonialistas, especialmente a partir de meados do século XVIII e do século XIX, para também justificar, né, e legitimar a presença europeia, né, naquilo que a gente chama de partilha da África, né, ou o neocolonialismo. Então, o continente africano ele é muito mais complexo, ele tem uma grande diversidade, muito mais do que a gente costuma supor, né, em algumas falas mais apressadas, mais homogeneizadoras, que tiram de vista justamente essa diversidade. Bem, a maioria dos africanos trazidos para o Brasil veio da região da Angola e grupos bantus estiveram presentes em todas as regiões do Brasil. Já os vindos da África Ocidental, entre os quais os iorubás, eram os mais numerosos, se concentrando principalmente na Bahia e Maranhão, mas também em Minas Gerais e Rio de Janeiro. É interessante que esses indivíduos, essas pessoas, né, eram trazidas praticamente nuas, maltrapilhas. Entretanto, elas traziam dentro delas algo muito mais forte e algo muito mais profundo, né, que é a sua cultura, as suas crenças, os seus valores, né? Então, ao chegar na América, essas populações africanas, elas vão de todas as formas procurar reconstruir projetos de vida, procurar resistir, mas também se adaptar à realidade escravocrata. E isso aqui explica também uma grande diversidade nas formas e nos mecanismos e nos argumentos, né, nas práticas de resistência à escravidão que a gente vai ver no Brasil, tanto no período da América Portuguesa como no período do Brasil Império, né? Então, assim, a gente tem que ter essa dimensão da diversidade do continente africano e que isso também moldou, né, também impactou sobre a nossa formação e, principalmente, na moldagem, na moldura que o sistema escravocrata foi se constituindo no Brasil. Bem, na América Portuguesa e no Brasil Império, a presença do trabalho escravo estava em praticamente todos os espaços, quer dizer, estavam nas lavouras da cana-de-açúcar, né, nos engenhos, estiveram durante o grande ciclo, né, da mineração na região das Minas Gerais, Campo Grande, Goiás, né, Mato Grosso. Então, quer dizer, ele estava presente em todas as atividades e setores econômicos
do Brasil durante todo o século, até o século XIX. Mas não estavam apenas nos engenhos, né, na lavoura de cana, na lavoura de tabaco, do algodão, na mineração, mas estavam também nas cidades, nas vilas, como escravos de ganho, como escravas quitandeiras, né, escravas do tabuleiro, quer dizer, negociando, vendendo, comercializando, sendo escravos de ganho para os seus senhores, né, como a gente pode ver nessa imagem do Jean-Baptiste Debré, né, de 1834. Eles estavam também nas oficinas, né, nas pequenas manufaturas que existiam em várias partes do Brasil, né, como a gente pode ver nessa imagem aqui de uma oficina de sapataria, onde a gente pode ver o escravo, né, no momento em que vai ser castigado por uma palmatória pelo seu senhor. Então, essas diversas habilidades, né, diversos saberes que essas populações também trouxeram da África. Isso aí é uma outra questão que a gente tem que ter o cuidado, né, porque há uma certa historiografia tradicional, né, de como se só vieram pessoas ignorantes, sem nenhum tipo de saber, sem nenhum tipo de conhecimento. Isso não é verdade. Como eu falei anteriormente, né, vários processos civilizatórios primordiais ocorreram no continente africano, né? Surgimento da vida urbana, agricultura, pastoreio, mas não só isso. Importantes revoluções da metalurgia, né? A era do ferro, a era do bronze, o manuseio da prata, do ouro, da lapidação de pedras preciosas, tudo isso já existia na África pré-colonial, né? Ou seja, o aumento da presença europeia no continente africano. Traziam também um conjunto de conhecimentos no campo da alvenaria, né? No trabalho, na lida com a madeira, na lida com os metais, né? Com importantes técnicas agrícolas, que era, inclusive, o elemento de distinção e de valorização desses africanos quando eram vendidos aqui no Brasil. Né? Então, é uma outra questão importante para a gente ressaltar. O elemento do castigo físico, sem dúvida nenhuma, era um dos principais instrumentos, né, de controle da escravidão, né? Quer dizer, o medo da violência física, mas também a herança cultural, né? Várias práticas, né, da nossa cultura popular, dentre elas o carnaval, né? Muitos aspectos da nossa musicalidade, da presença da harmonia, do ritmo na nossa música, tem herança também da constituição da presença africana e da herança africana na formação da cultura e da identidade nacional brasileira, ok? Eu estou indo muito rápido, estou falando muito, Cristiane, ou tá bom assim? Cristiane, Maria? Vamos lá, então. Eu acho que para mim tá bom, né? Para mim tá bom também, Fábio. É que eu estava falando sem o áudio. Não, tá bom, é porque o professor fala demais, então eu estou tentando... O pessoal também aqui está dizendo que está super tranquilo, está ótimo. Ótimo, maravilha. Então, vamos lá. Então, a presença escrava, ela estava também nos espaços domésticos, né? As famosas amas de leite, né? As cuidadoras. Então, isso aí também criava outros tipos de relação dentro da sociedade escravista brasileira, né? Ou seja, não apenas aquela relação do senhor com seus escravos que estavam nas lavouras, mas também dos escravos que estavam dentro de casa, né? Que inclusive eram muitas vezes vistos, né, com desconfiança pelos escravos que estavam no eito, que estavam na lavoura, por serem considerados detratores, né? Enfim, que não eram negros de confiança, né? Que poderiam estar se vendendo, né? Se rendendo ao escravismo quando entregavam, né? Quando sabiam de insurreições e por aí vai. Então, a diversidade, a presença
escrava africana no Brasil, o que eu quero chamar a atenção de vocês, ela é estrutural, ela é estruturante da nossa formação. Ela não é um aspecto circunstancial, ela não é um aspecto superficial. Ela moldou e estruturou a nossa sociedade, nas nossas relações mais íntimas, inclusive, e também na nossa própria visão sobre o trabalho braçal, que vai se tornar algo extremamente pejorativo, em detrimento, né, de valorizar o trabalho intelectual. Bem, aí vamos, feito então esse preâmbulo, né, eu espero que a gente tenha compreendido então o impacto da escravidão, do tráfico na nossa formação, né, ou seja, então não custa nada repetir. O Brasil foi o que mais recebeu africanos, quase 5 milhões, foi o último país da América que aboliu a escravidão, e a presença do trabalho escravo, da lógica escravista, ela permeava todas as artérias, todas as frestas, todos os espaços da sociedade brasileira. Okay? A outra face dessa moeda, obviamente, são as formas de resistência e de luta contra a escravidão. Ou seja, a questão da escravidão africana e da resistência escrava no Brasil, um olhar panorâmico sobre a questão. Vou usar uma linguagem bem comum dos historiadores, né? Que é como é que a historiografia, né? Ou seja, como é que a produção histórica sobre um determinado assunto costuma abordar o tema da resistência escrava no Brasil. Por incrível que pareça, só a partir de meados da década de 70 é que a historiografia brasileira vai dar um novo olhar sobre o tema da escravidão, né? Como eu falei anteriormente, vocês vão estudar isso com mais calma em outros módulos, houve, desde a abolição, né, ou seja, e também desde a independência, um silenciamento sobre a questão africana no Brasil. Houve algumas preocupações pontuais no momento ali da independência, principalmente do José Bonifácio, que desejava a abolição, mas não por uma questão humanista, né? Não por uma questão de inserir o negro, né? O africano e o afrodescendente na sociedade brasileira, mas como uma marca negativa, pela questão da miscigenação e pelo medo, né? Porque várias rebeliões escravas de grande porte haviam ocorrido na América Caribenha, principalmente a Revolução do Haiti, né? A revolta lá de São Domingos, quando milhares de brancos, né, na ilha da colônia francesa foram massacrados, né, por uma grande rebelião escrava, e outras que pipocaram, né, também na América. Então havia um medo pela grande presença de africanos dentro da sociedade brasileira e como isso poderia ser uma ameaça ao domínio, né, à hegemonia da aristocracia branca. Então, a preocupação do Zé Bonifácio era essa, não era a preocupação em acabar, integrar e construir um projeto nacional. Era, na verdade, o medo, né, a preocupação de que essa grande massa populacional pudesse ser uma ameaça, de fato, à ordem senhorial branca. No romantismo, né, que são os primeiros tentativas de pensar o Brasil, a questão negra não aparece. No pensamento racista, é a visão negativa, né, extremamente pessimista com relação ao futuro do Brasil, pela influência da miscigenação na nossa formação. A visão idealizada, né, que vai construir o mito da democracia racial na década de 30, principalmente com Gilberto Freire. Por mais que o trabalho do Florestan Fernandes tenha sido fundamental, né, nessa denúncia, na desconstrução, o contexto político brasileiro, né, de repressão, de perseguição, depois que se inaugurou com a ditadura, aos movimentos sociais, essa questão vai ficar mais ou menos também em stand-by, né, vai ficar mais ou menos silenciada. Entretanto, na década de 70, com o avanço do movimento negro, né, que a gente chama do movimento negro contemporâneo,
Inclusive, vi também que vai haver uma fala, né, sobre essa questão, inclusive uma grande referência, né, que é o professor Amilcar, né? O livro dele hoje é a grande referência sobre o movimento negro contemporâneo. Coincide também com a expansão da pós-graduação em História no Brasil, no final da década de 70, que continua nos anos 80, que gerou uma grande produção historiográfica sobre a questão negra no Brasil, e um dos temas principais que vão ser abordados é justamente o da resistência. Quer dizer, vai haver um esforço de desconstruir aquela imagem, aquela ideia do escravo como peça, do escravo como não humano, o escravo como não sujeito das suas vidas e dos seus destinos, né? Então, vai haver um grande esforço dentro da produção, não só da historiografia brasileira, mas também na antropologia, na sociologia, em pensar essa questão da herança africana, né, do impacto da escravidão sobre a sociedade brasileira, mas principalmente pensando, dando voz e dando vez a esses sujeitos, né? Há até uma polêmica no final dos anos 80, porque o Jacob Borenda, que tinha escrevido um clássico, né, o Escravismo Colonial, escreve um outro livro chamado A Escravidão Reabilitada. É um livro interessante, mas assim, ele pesa muito, achando que a discussão sobre a resistência, sobre as identidades, era uma forma menor de compreender o aspecto estrutural da escravidão, o que não é verdade, né? Mas, enfim, é só para a gente entender aí essa resistência de alguns grupos de pesquisadores que tinham uma visão mais estrutural, né, muito economicista do processo escravista, para outras linhas historiográficas que vão procurar, de fato, estudar as experiências desses sujeitos, né? Também fortemente influenciada pela historiografia do Edward Thompson, que estava chegando no Brasil o livro dele, A Formação da Classe Operária, em que o Thompson vai chamar a atenção para vários aspectos da formação da consciência de classe entre o operariado britânico, que não apenas o seu lugar no meio de produção, mas a sua religião, as suas formas de sociabilidade, né, as suas formas de relação amorosa. Quer dizer, ele vai abrir um grande leque de possibilidades para pensar. Então, a resistência escrava, ela vai ganhar, então, essas outras dimensões. Quer dizer, a resistência escrava, então, é só quando o escravo faz a rebelião, quando ele toca fogo no engenho, né? Mata o seu senhor, né? Assassina o seu feitor e sai em debandada? Não, né? O que a historiografia vai mostrar é que existiam vários mecanismos de resistência, várias formas de luta contra a escravidão. Algumas silenciosas, algumas subliminares, né, como as sabotagens, fazer corpo mole, né, envenenamentos, enfim, paralisia, né, do trabalho, por aí vai, até as formas mais abertas, de fato, que aí eram as rebeliões, né, os ataques armados, e por aí vai. Então, o que essa historiografia, então, a partir dos anos 80 vai mostrar é que existia uma grande diversidade e uma grande diversas formas de resistência e de luta contra a escravidão. Umas obtinham mais sucesso, outras menos, umas eram mais circunstanciais, outras mais estruturais, mas elas estavam, sim, ali presentes. E aí a gente tem que desconstruir também um outro mito da história do Brasil, que é a história que é uma história pacífica, que o povo brasileiro é ordeiro e por aí vai, né? Quer dizer, a história do Brasil sangra, né? Quer dizer, quando a gente olha desde das rebeliões anticoloniais, a gente olha os movimentos não só da população africana escravizada, mas dos indígenas, dos camponeses pobres, né, no século XIX. Quando a gente olha os movimentos sociais e de trabalhadores no campo do século XX, o movimento operário, quer dizer, é uma história de repressão, de violência contra esses movimentos, né? Então, assim, óbvio que a gente sabe qual é o interesse político, né, por esse olhar
harmônico, né, que tenta justamente silenciar essas diferenças e esses conflitos que são estruturais dentro da nossa sociedade. Então, para além dos quilombos, fugas e rebeliões, né, nas áreas rurais e nas cidades, os escravos eles politizaram seus cotidianos, organizando suas famílias e comunidades, né? Sim, famílias, né? O tema da família escrava, né? O Robert Slenes, lá da Unicamp, né? Foi um dos pioneiros nos trabalhos no Brasil sobre o tema da família escrava e viu a importância da família escrava como uma forma de estruturação das relações dessas populações afro-brasileiras, né? E como é que elas também acabavam entrando no jogo da negociação e da estruturação dos mecanismos de controle do escravismo. Essa é uma questão que eu acho importante. E aí tem um aspecto interessante que eu queria chamar a atenção de vocês. O Sidney Chalhoub, também um importante pesquisador brasileiro na escravidão, ele faz uma afirmação naquele A Força da Tradição sobre a escravidão no Brasil, é o seguinte: o Brasil foi o país que mais deu alforrias, né? Era o país que tinha mais escravos, é o país a nação que mais durou o regime escravocrata, mas, entretanto, era o que dava mais alforrias. E aí o argumento dele é que a alforria ela se tornou o grande elemento de troca, né? O grande elemento de apaziguar a tensão das relações escravistas. Ou seja, você se submetia a mim, você não se revoltava, você não se rebelava, e eu vou lhe premiar com a sua alforria, né? Ou vou lhe premiar em não separar você da sua mulher, vender o seu filho para um outro senhor, e por aí vai. Então, a alforria ela se tornou essa importante moeda de troca, né? Inclusive as chamadas alforrias condicionadas, que eram o quê? A liberdade do escravo, do cativo, ela estava condicionada a determinadas condições, né? Ou seja, continuar trabalhando na fazenda, continuar prestando obediência à família e por aí vai. Então, esse é um elemento que foi muito forte também utilizado no controle dentro do regime escravocrata brasileiro. A despeito, então, da violência da sociedade escravista, os cativos e outros setores sociais, como homens, pobres livres, forros e mestiços, constituíram-se como sujeitos de suas próprias vidas e histórias, né? Ou seja, um esforço que houve de desumanização desses africanos, desses escravos, ele vai ser demonstrada, então, o disparate que era essa informação, essa ideia. Que, na verdade, esses sujeitos procuraram a todo tempo, a todo momento, se tornarem sujeitos das suas histórias, né? Mesmo que se adaptando a esse regime excludente, violento e por aí vai. Mas não deixavam de pensar sobre si, né? ter o seu olhar sobre o seu sonho de liberdade e por aí vai. Então, os quilombos, né, eram, sem dúvida nenhuma, a forma mais conhecida de resistência à escravidão, né, como a gente pode ver nesse mapa aqui, mostrando os principais quilombos em várias partes do Brasil, mas não apenas isso era a principal forma de resistência. Bem, feito então esse preâmbulo, que eu considero importante para a gente, então, adentrar agora, de fato, no que foi o levante dos malês, né? Então, o que eu quis chamar a atenção de vocês no início da fala? Em primeiro lugar, a gente compreender a dimensão, né, do que foi o sistema escravista no Brasil, como eu espero ter deixado claro, né, do grande translado de pessoas ao longo aí de quase 4 séculos para a América, como ela se estruturou ao longo da história do Brasil, seja no período colonial, seja no Império, e, por outro lado, também pensar como esses sujeitos reagiam, né, e se colocavam ante o regime escravocrata. Agora a gente vai
olhar mais especificamente o que foi a revolta dos malês, e aí vou a partir desse jogo de escalas, né, entre um aspecto, um evento mais singular, mais específico, né, mais geograficamente delimitado, também pensando elementos mais abrangentes, tá bom? Mais complexos. Então, o levante dos malês, ele ocorre na Bahia, né, mais precisamente na cidade de Salvador, mais ou menos ali na madrugada do dia 24 para o dia 25 de janeiro de 1835. Né? O dia 24 era um sábado, o dia 25 era um domingo. O movimento, o sinal é dado na noite do dia 24, né? Ou seja, do sábado, mas a mobilização só ocorre nas primeiras horas de domingo, né? Do dia 25 de 1835. Infelizmente, o movimento ele foi delatado, por mais que os organizadores, né, os idealizadores da revolta tenham tido todo o cuidado de esconder os seus planos, né, de criar um fluxograma bastante hierárquico para evitar que os insurgentes só soubessem do momento da ação já bem próximo, né, para justamente evitar a repressão, já temendo a delação, mas infelizmente acabaram sendo delatados, foram pegos meio que de surpresa, e por isso também que o movimento acabou ganhando essas características o ato mesmo, né, sendo meio que foi facilmente desbaratado, apesar de que houve muitos combates, né, foi um pandemônio, de fato, à noite, né, do dia 25 de de janeiro de 1835 em Salvador, com tiros, porretes, tilingadas de facas, espadas, enfim, né? Mas de fato, pelo ocorrido da delação, o movimento acabou ganhando uma outra dimensão que provavelmente não estava no planos dos insurgentes, né? Então, o Levante dos Malês, ele é um evento único e singular na história da resistência anti-escravista africana no Brasil e contra o domínio dos brancos, né? Ou seja, esse é um elemento que justamente eu estava conversando no início, quer dizer, a presença do Islã, o fato de ter sido um levante liderado por africanos, né, e não por afro-brasileiros, por crioulos, o papel da cultura escrita na mobilização, na organização do movimento, isso faz com que, de fato, o Levante dos Malês ele seja um evento único e singular na história da resistência anti-escravista no Brasil. Ele foi liderado e planejado por africanos islamizados, né, que no Brasil eram chamados de malês, que eram compostos essencialmente por grupos iorubás convertidos ao Islã, que no Brasil são chamados de nagôs, né? Então, esse é um aspecto fundamental para a gente entender a dimensão do Levante dos malês, ou seja, a influência e o papel que o Islã influenciou nesse levante. E ele influencia de diversas maneiras. Ele vai influenciar do ponto de vista simbólico, né, e também do ponto de vista estratégico, que eu vou já falar sobre isso. Importante, né, como eu falei no início, ele é um movimento liderado por escravos de origem africana, né, ou seja, as lideranças malês eram todos africanos, ou seja, nascidos na África e que estavam na condição de escravizados no Brasil. Bem, o movimento ele ocorreu na área urbana da cidade de Salvador, nas primeiras horas de um domingo, né, 25 de janeiro de 1835. Né? Salvador, importante cidade, permanecia no Brasil Império, mesmo não sendo mais a capital, mas permanecia sendo um importante porto, um dos mais importantes do Brasil do século XIX, junto com Rio de Janeiro e com Recife, né, onde recebiam vários produtos que vinham da Europa, recebiam vários
africanos, né, que ainda vinham sendo trazidos escravizados do continente da África. Enfim, era uma cidade que ainda tinha uma pujança, né, muito importante dentro da dinâmica do Brasil oitocentista. Mesmo com a decadência do açúcar, né, que já tinha entrado em decadência desde do início do século XVIII, e aí, ao longo do século XVIII, com a mineração, a mudança do eixo econômico para a região das Minas Gerais, mas, mesmo assim, Salvador continuou sendo um importante centro político, econômico e social no Brasil do século XIX. Salvador contava, na época, com uma população de 65 mil habitantes. Dessa população, 45% eram negros escravizados. Desses 45%, 30% eram iorubás, nagôs, né? E sendo a grande maioria deles malês, ou seja, muçulmanos, ou seja, africanos que eram convertidos ao Islã. Bem, o plano inicial, né, era mobilizar a escravaria em toda a região do que a gente chama de recôncavo baiano, né? Entretanto, devido ao fato do movimento ter sido delatado poucas horas antes, algumas horas antes do início de fato da ação, acabou se restringindo a apenas Salvador, né, e especialmente a região mais metropolitana. Quer dizer, a ideia de mobilizar, de construir um evento que pudesse abranger toda a região do Recôncavo Baiano acabou sendo frustrada. Bem, duração do levante. Ele durou em torno entre 4 e 6 horas de duração, né? Ele provocou grandes tumultos, né? Um grande pandemônio nas ruas de Salvador, né? Com tiroteios, com combates corpo a corpo, né? Com várias pessoas tombando mortas, né? Atingidas por tiros, facadas, pauladas, enfim, de fato, ele é curto do ponto de vista da duração, mas ele é bastante intenso, né? E o interessante é que os malês, na hora da ação, estavam vestindo roupas que nós chamamos de abadás, que eram uma espécie de roupas ritualísticas, né? Roupas que simbolizavam justamente o fato de serem muçulmanos, de serem islamizados, que na África era uma roupa comum, né, que os que os africanos islamizados utilizavam, mas que no Brasil utilizavam apenas em momentos especiais, justamente para evitar a repressão, para evitar a perseguição. O número de participantes foi em torno de cerca de 600 pessoas participaram do levante dos malês. Algumas consequências de curto e médio prazo do levante. Bem, cerca de 20% dos rebelados morreram nos confrontos, né? Então, o índice de mortalidade considerável, porque, basicamente, os malês, os revoltosos, os levantistas, tinham o quê? Paus, alguns facões, espadas, alguma faca, poucas armas de fogo, né? E há relatos de que algumas armas de fogo que eles tinham falharam, né? Não funcionaram na hora, de fato, do levante, o que acabou provocando uma grande um desequilíbrio, né? nessas forças. E como o movimento foi delatado, houve um pequeno espaço de tempo para que as forças policiais de Salvador pudessem se organizar e se preparar para resistir e combater os insurgentes. O evento também provocou uma série de prisões, açoites públicos, degredos, né, porque alguns eram africanos e foram mandados de volta para a África. Houve também uma ampla investigação para prender os participantes. E também marcou o início de um forte movimento de desafricanização da cidade de Salvador. O que era isso? Houve um esforço das autoridades baianas
de que os africanos que não eram nascidos no Brasil, né, fossem retirados da região metropolitana de Salvador, né? Quer dizer, construiu-se uma grande desconfiança, um grande medo com relação a essas populações. Bem, o Levante e suas diversas dimensões. Aí vem uma questão também importante, né? O que que o Levante dos malês nos faz pensar sobre a resistência escrava no Brasil e como elas nos ajudam a pensar essa cultura, né, esses elementos que eles mobilizavam nessa resistência. Bem, a religião, sem dúvida nenhuma, é um elemento essencial para a gente compreender isso, né? Então, a dimensão religiosa da resistência, ela tinha uma dimensão estratégica. Por exemplo, o movimento ele foi pensado para ocorrer no domingo da festa de Nossa Senhora da Guia. Era uma das festividades religiosas do calendário católico mais importantes de Salvador. Ela ia ocorrer justamente no domingo, dia 25, e isso nos ajuda, né, nos mostra a preparação, né, como houve uma logística, como houve uma estruturação para a ação. Por que que eles escolheram o domingo, né, da festa da Nossa Senhora da Guia? Em primeiro lugar, porque seria um dia de folga, né, onde a população ia estar mais descontraída e mais concentrada nessas festividades. Ela ia acontecer na parte mais alta da cidade de Salvador. Então, as forças policiais, né, as forças da ordem pública, elas estariam mais concentradas para disciplinar e organizar as festas, a parte religiosa e profana da festividade. E acreditavam-se também que ia ter mais negros e africanos e escravos nas ruas devido, né, justamente ser um dia de festividade onde poderiam passar mais desapercebido e, ao mesmo tempo, também mobilizar, né? Os malês acreditavam que, no momento em que fosse desencadeada a rebelião, né, no momento em que ela ocorresse, você conseguiria, no calor do momento, mobilizar os crioulos, né, ou seja, os afro-brasileiros escravizados, a se inserirem no movimento, a se inserirem no Levante. Fato que não ocorreu, né? Quer dizer, o que a gente percebe é que no Levante dos malês houve pouca participação de afro-brasileiros, né, de crioulos, ou seja, de escravos brasileiros, né, ou seja, nascidos nas terras brasileiras. A simbologia, né? O movimento ele ocorre no fim do Ramadã. O Ramadã é a data mais importante do calendário muçulmano. Ela foi justamente no fim do jejum, porque o Ramadã, segundo a crença muçulmana, é o período ali, coincide com o período em que Maomé recebeu, né, a narração, recebeu a mensagem da qual ele redigiu ao Corão. Então, é uma data muito simbólica, muito importante para os malês, né, para os muçulmanos, e para os malês também acreditavam que seria um período em que os espíritos maus estariam neutralizados. Então, quer dizer, tinha também esse aspecto religioso. A escolha da data tinha também essa dimensão religiosa, essa dimensão simbólica. O papel cultural e o papel de mobilização da religião. Uma questão importante é a religião, ela foi fundamental e foi uma fonte importante nos mecanismos de resistência à escravidão, né? O cristianismo, por mais paradoxal e contraditório que pareça, mas a partir do século XIX, principalmente, especialmente a partir das vertentes protestantes, vai haver uma dura crítica ao argumento que foi hegemônico durante muito tempo, de que o negro não tinha alma, não era filho de Deus, né, que era algo ali
que não fazia parte do plano divino. Esse foi um argumento muito forte, inclusive no início da Era Moderna, né? Vamos lembrar que a Igreja, por exemplo, ela era contra a escravidão indígena, mas era a favor da escravidão africana, não colocava não empecilho, né? não colocava nenhum argumento com relação a isso. O Ronaldo Weifels tem um trabalho muito importante, né, seminal, sobre o papel dos intelectuais, dos letrados, né, na legitimação da escravidão, por exemplo. E, de fato, o cristianismo ele foi, num primeiro momento, um argumento forte para a escravização negra, mas no século XIX ele começa a ser também um elemento como forma de resistência. Tanto que alguns movimentos rebeldes, né, algumas rebeliões escravas, principalmente nos Estados Unidos, na América Caribenha, por exemplo, faziam referência ao Antigo Testamento, né, especialmente ao Êxodos, para falar de oprimidos, de escravizados, que num dado momento se rebelavam contra a escravidão, né, e exigiam uma outra possibilidade de vida. Então, o cristianismo teve esses dois momentos aí na questão da resistência à escravidão. O islamismo, fundamental também, né? Os malês recorreram muito aos ensinamentos do Alcorão, da luta contra a opressão, de fortalecimento dos humilhados na luta contra a violência, contra a escravização. Então, o islamismo, a gente, não só na revolta dos malês no Brasil, mas também em outros espaços, a gente vê, né, a resistência escrava também utilizando os argumentos do islamismo. E, obviamente, as religiões e os cultos religiosos tradicionais africanos, que vão ser uma importante ferramenta também de resistência de identidade contra a escravidão. É importante que a gente fale do Islã, mas também ter uma compreensão mais abrangente dela, né? O islamismo ele não foi uma novidade no continente africano, né? A interação entre o Islã e o continente africano ela está presente desde a origem do islamismo, né? Vocês sabem, o Islã é a última religião abraâmica, né? Ela surge ali no século VII com Maomé. É uma religião monoteísta, é uma religião universalista, né? Enfim, praticamente irmã dos seus aspectos mais estruturais e teológicos, inclusive com o cristianismo. Então, o Islã ele tem uma longa história no continente africano. Quando a gente olha aqui esse pequeno mapa, né? A gente vê aqui na parte mais marrom escuro a região de influência do Islã ainda no período em vida do Maomé, né? E depois se expandindo para essa região mais alaranjada aqui do mapa e finalmente para essa parte mais amarelo claro aqui do mapa, pegando já todo o norte da África, né? Ou seja, pegando aqui o litoral do Egito, a região que a gente chama de Magrebe, né? Onde hoje é a Tunísia, Marrocos, Argélia, e chegando inclusive à Península Ibérica. Eu vou já falar sobre isso. Então, o Islã ele tem uma longa história de presença no continente africano e também uma longa história de tensão com o cristianismo, né? Provavelmente é por isso que a Igreja legitimou a escravidão negra, porque essa tensão que vai haver entre o cristianismo e o Islã durante, por exemplo, toda a Idade Média, né? Assim, sei que tem muitos professores de história aqui, mas só relembrando, né? O papel que foi o Império Carolíngio em barrar o avanço do Islã para dentro da Europa, né? O Império Carolíngio foi crucial, né? Em barrar o avanço do Islã para dentro da Europa. Quer dizer, o Islã acabou ficando preso ali na região onde hoje é o leste europeu e tomou grande parte da Península Ibérica, mas poderia ter dominado toda a Europa, né? Então, o Império Carolíngio do século IX, do Carlos Magno, foi fundamental aí para barrar esse avanço do Islã dentro
continente africano. Por outro lado, o califado, enquanto a Europa vivia o período medieval, o califado do século 7, 8 até o século 12 foi um grande centro cultural, né? Um grande centro de produção intelectual, científica, em detrimento, por exemplo, de uma Europa que estava tentando ali se organizar após o declínio do Império Romano. E aí é uma coisa importante, é o sentimento de honra e o sentimento de grandiosidade que essa herança islâmica tinha dentro do continente africano. A gente vai ver que esse sentimento de honra, que esse sentimento de uma importante herança cultural e civilizatória era muito presente nos malês. Vou já falar sobre isso. Depois, né, então aqui só, mais de novo o mapa, né, mostrando a expansão do Islã pelo norte da África, dominando a Península Ibérica, toda aqui a região do que a gente chama hoje de Oriente Médio, né, partes aqui do leste europeu e chegando também à Ásia. Né? E Portugal e Espanha sofreram, né, grandes impactos pela presença do Islã, né, já que os mouros, que eram as populações ali da região do Maghreb islamizadas, dominaram também a região da Península Ibérica. A partir, então, por volta do século X, inicia-se uma grande luta dos povos ibéricos, né, de expulsão dos mouros do continente, da região da Península Ibérica, e a gente sabe o impacto que isso teve sobre a nossa formação, né, já que as grandes navegações, a chamada expansão marítima e comercial europeia, tinha também esse componente de combate ao infiel, né, de combate principalmente aos muçulmanos, né, aos árabes, ok? Bem, se num primeiro momento o Islã ele ficou preso, né, à porção mais mediterrânea, né, do continente africano, né, mais a região aqui norte, acima do deserto do Saara, a partir por volta ali do século XIV, o Islã também começa a atravessar o Saara e descer para a região mais central da África subsaariana. E a gente vai ver que é justamente dessa região que vão chegar os iorubás, né, que no Brasil vão ser chamados de nagôs, né, ou seja, os povos islamizados africanos. Então, a gente vê aqui já alguns mapas, né, dessas principais nações africanas ali entre o século XII e XVI, e a gente vai ver aqui que o Urubá está justamente aqui no Golfo do Benin, né, na região da Costa da Mina, e foi uma região onde é a principal grupo que forneceu africanos para o Brasil e de onde vieram boa parte dos malês, né, que compuseram, então, parte dessa população escrava no Brasil do século XIX. Né? Então, quer dizer, o que eu quis chamar, então, a atenção de vocês? O Islã não era algo recente, não era algo novo, era algo extremamente antigo no continente africano, tem uma longa história, formou uma importante tradição religiosa, uma importante tradição civilizatória, que isso demarcava um grande sentimento de honra, né, de força a pertencer a essa tradição, e os malês tinham isso no seu horizonte cultural, tinham isso como perspectiva nas suas ações. Né? Então, falado isto, né, a influência do Islã no Levante. Bem, a maioria desses malês chegaram na Bahia no final do século XVIII, início do século XIX. Na África, o Islã funcionou a partir de dois principais eixos, né? Ele funcionou como uma ideologia de governos e de estados expansionistas, mas, por outro lado, ela foi vista, né, como uma religião, como um refúgio dos humilhados e oprimidos. Essa foi a principal visão que influenciou, por exemplo, os malês no Brasil. Malê, então, vem de Imalê, que é uma expressão iorubá para Islã ou muçulmano.
Aqui é uma representação artística livre, né? Mostrando aí justamente as vestimentas dos abadás, né? Essa roupa aí sacerdotal, né? Tem uma simbologia religiosa que os escravos malês vestiram no dia do Levante. Bem, os malês em Salvador, eles tinham também espécies de mesquitas privadas, né? Ou machachales, como vai chamar o Etienne, né? Que foi um pesquisador também da revolta dos malês. Eram os locais de estudos, leituras e de aprendizado do árabe e de versos do Alcorão. Eram também espaços de conversão. Essas mesquitas privadas, né, que eram, na verdade, palhoças, né, uma tentativa de tradução do Islã para a realidade brasileira, esse é um elemento importante, né? Quer dizer, o Islã, ele vai precisar, vários de seus hábitos, vários de seus interditos, né, de suas práticas, vão tendo que ser interpretadas e adaptadas para a realidade dessas populações aqui no Brasil, ok? Bem, então o Islã ele possuía, né, um forte apelo contra a opressão, porém exigia fidelidade, militância e divulgação da fé, né? Por outro lado, os escravos malês, né, vão viver uma forte tensão e conflito frente ao cristianismo e às religiões tradicionais, né? Essa é talvez uma fonte do fato do movimento ter sido delatado, porque muitos escravos brasileiros, né, nascidos no Brasil, alguns convertidos ao cristianismo, outros vivendo aí o processo de sincretismo religioso, né, viam com maus olhos um certo radicalismo, uma certa eloquência, ou às vezes até um certo elitismo que esses malês tinham com relação a eles, né? Sejam eles fossem cristãos ou fossem eles praticantes de religiões tradicionais. A rebelião ocorreu, então, em um período de expansão do Islã entre os africanos que viviam na Bahia. Entre 1830 e 1885 é um período caótico, né, na Bahia, provocado por uma grande crise econômica, social e política. Lembrem-se, né, 1831, por exemplo, é o ano da abdicação do Dom Pedro I, onde uma série de tensões entre portugueses e brasileiros, né, não tinham sido resolvidas desde a independência. Vão haver várias rebeliões da população pobre e livre em Salvador, de tropas militares também, de escravos. É um período de grande efervescência, onde grandes insatisfações vão aflorar nesse período. Então, o Islã acabou tornando-se um importante canal de solidariedade, de segurança espiritual e de mobilidade e prestígio social. Por quê? Porque os malês eles vão gozar de uma importante reputação pelo domínio da cultura letrada, que é o que eu vou falar justamente a seguir. Então, a dimensão da cultura letrada na resistência escrava. Então, durante muito tempo, havia uma falsa visão, né, de que os escravos africanos eram ignorantes, não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham domínio de uma cultura mais elevada, né? Não é verdade. A pesquisa historiográfica foi mostrar como, inclusive, vários movimentos de revoltas, de resistência contra a escravidão, tinham origem, por exemplo, no domínio da escrita e da leitura. Por mais que houvesse uma perseguição, uma tentativa de impedir o acesso ao letramento a essas populações escravas, mas nas frestas do sistema, né, nas práticas culturais, né, em espaços não vigiados, se esforçava em manter essa tradição, em transmitir esse conhecimento, justamente por saber a importância que ela tinha. E uma coisa que é marcante na revolta dos malês é a influência e é o papel da cultura escrita, que não é algo específico da revolta dos malês no Brasil, mas é porque dentro do próprio Islã
né? Ou seja, manter a escrita sagrada, manter a grafia, não corromper a palavra do profeta, permanecer-se fiel aos versos do Corão, é condição sine qua non para o vivenciamento da fé islâmica. Então, assim, para os malês, não era uma opção ser letrado, era uma necessidade, era algo fundamental para se viver a experiência religiosa muçulmana. Então, a escrita exerceu um papel fundamental em várias formas de resistência e de luta contra a escravidão, especialmente nas revoltas muçulmanas, né? Mas nós temos também relatos de rebeliões que ocorreram no Brasil e em outras partes da América, de escravos que eram letrados, que liam notícias nos jornais, que se informavam sobre o que acontecia no mundo dos brancos, né, e nos temas relacionados à escravidão, e utilizavam essas informações, esses conhecimentos, para mobilizar a população escrava a se rebelar, a se revoltar, né, não apenas nas revoltas muçulmanas. Os malês, em sua grande maioria, eram letrados. Uma outra questão importante é o poder místico e transformador da escrita. É uma importante herança africana. E isso está na própria origem da escrita, né? Se a gente pensar, por exemplo, na escrita do Egito faraônico, nos hieróglifos, como ela era revestida de um caráter de sacralidade, de um elemento de sobrenatural, místico, né? Os hieróglifos, a escrita. Então, esse elemento também permeou essa cultura dentro do continente africano, e a escrita, ela tinha esse elemento não apenas prático, mas também esse aspecto subjetivo, religioso, simbólico, né? O poder da palavra. Não é à toa que vários malês tinham, né, nos seus pescoços mandingas, né, sacolinhas com escritos sagrados, com versos do Alcorão, enfim, como elemento de fechar o corpo, de se proteger e de evocar, né, a proteção divina. A prática religiosa, então, exigia domínios mínimos da leitura e da escrita para a vivência da fé islâmica. Então, de acordo com João José Reis, né, ser malê era aparentemente honroso pelo uso da cultura escrita. Então, nos inquéritos policiais, né, após o Levante, há vários registros, né, e foram encontrados vários pedaços de papéis, pequenos livrinhos com recitações, versos do Alcorão sobre a guarda desses revoltosos. Algumas considerações finais, então. A revolta dos malês não foi uma explosão espontânea, né? Ela está dentro de uma conjuntura maior, que a gente conversou. Acredita-se que houve um período de gestação e planejamento, provavelmente em fins de 1834, entre novembro e dezembro. O movimento é fruto de uma aliança entre os malês, que era o grupo hegemônico, e demais africanos de outras religiões e credos. Outros elementos culturais e sociais tiveram forte apelo para a mobilização, como a solidariedade étnica, e buscavam, sobretudo, contestar a escravidão e o poder senhorial branco, né? Para finalizar, uma frase clássica do Nelson Mandela, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Muito obrigado e espero não ter sido muito cansativo. Não, imagina, professor, imagina. Muitos elogios aqui à sua aula. Obrigado. E aí, a Mariângela. Vamos aproveitar, então, para conversar um pouco mais. Tenho a impressão que muitos aí têm perguntas, considerações a fazer. Só queria aproveitar as indicações do professor Fábio. Esse livro aqui, O Mundo Negro, da editora Palas, do Amilcar, professor Amilcar. Conheço. É um livro que eu recomendo, tá, para os colegas que estão fazendo o curso. A editora Palas, ela ainda está, né, editando e publicando o livro, O Mundo Negro.
que é resultado da tese do Amilcar, tá? Então, recomendo. Eu acabei pegando um livro que me acompanha há um tempo, que é a Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi. E aí, professor, eu vou lançar uma pergunta, um comentário, enfim, aí, que eu fiquei com uma curiosidade, né? Os malês, então, eles eram do grupo Iorubá, os nagôs que chegavam aqui. E a gente sabe que a tradição iorubá também trouxe os mitos iorubanos, que são a base do candomblé. E aí eu achei curioso, porque se para os malês a escrita é fundamental, até para a liturgia, né, da vivência da religião, no caso do candomblé, e aí eu recomendo também quem tem interesse em estudar a mitologia dos orixás e como ela foi sendo produzida, escrita, né, a escrita da mitologia no Brasil, esse livro do Reginaldo Prandi. Mas eu não consegui dar conta agora, há muitos anos que eu li, foi para minha dissertação de mestrado, e como a oralidade é muito forte entre os iorubanos ligados ao candomblé. Tanto que eu vi ali que Mãe Senhora e Mãe Bibiana, inclusive, emprestaram ao Pierre Verger um caderninho de anotações. Quer dizer, a escrita foi chegando também. Claro. Mas a oralidade ela é muito forte no candomblé. Então, não sei se você pudesse comentar ou, de repente, até indicar uma leitura para todos nós dessa relação dos malês iorubanos, né, iorubás, que são islâmicos, e os iorubás do candomblé, que você falou que tinha até uma tensão entre eles, Sim. E essa relação com a escrita, se você puder sugerir, enfim, Pronto. Alguma leitura. O livro clássico é o livro do João José Reis, né, Rebelião Escrava no Brasil, Revolta dos Malês, que inclusive tem uma nova edição, ele fez uma revisão, e ele tem um capítulo que ele desenvolve um pouco essa tensão, né? Que, na verdade, está na própria origem, nos fundamentos do Islã, né? O Islã, como o cristianismo, são religiões fundadas em um livro sagrado, né? Então, eles têm uma estrutura, eles têm uma doutrina clara, né, de como a religião, como aquela fé deve ser vivida, deve ser experimentada. Isso foi, inclusive, uma grande arma do Islã, porque, por exemplo, se nós formos ler um texto em português do século XVI, nós praticamente não vamos entender, vamos ter muita dificuldade. Mas um árabe hoje lê um texto árabe do século VIII, ele vai entender perfeitamente. Houve um esforço muito grande na cultura muçulmana em preservar, porque a sacralidade da escrita está na própria natureza do islamismo, na formação do islamismo. Então, o valor que se dá a isso é muito forte, né? E o Islã, como eu mostrei, ele se expande primeiramente pelo norte da África, mas depois ele vai descendo para a África subsaariana. E aí é também uma tensão, é conflito. Vão ter várias guerras, né, na formação do Império Mali, que vai ser inclusive, Imalê vem de Mali, né, que também já significava muçulmano na África. E, de fato, você vai ter uma relação de conflito, né? Porque qual é a questão? E aí também, por que o cristianismo e o Islã não se bicavam, né? Mesmo entre os escravos? São religiões universalistas, né? Então, são religiões que defendem a expansão da fé, né? A expansão de uma determinada visão de mundo, e essas visões, obviamente, a gente sabe que não envolve apenas questões religiosas, existem interesses políticos, geopolíticos nesses conflitos, mas em vários momentos eles se tensionam. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que o Islã ele dá um valor muito grande à questão da escrita, né? Coisa que talvez não fosse bem compreendida por outros grupos étnicos, culturais, né? Mas isso só mostra, Cristiane, as várias Áfricas que existiam no Brasil, né? A grande diversidade. Eu acho que quem aqui já assistiu, por exemplo, um filme que eu adoro, Amistade,
né, tem uma cena lá, né, do Amistade, que eles estão procurando alguma testemunha e ele está num porto falando a língua da etnia dele e tem vários negros e ninguém está entendendo o que ele está falando, né? Que ele está procurando alguém ali da etnia dele e tal. Então, assim, mostra justamente essa diversidade, né? Esse grau de diferença que não eram as mesmas pessoas, né? Quer dizer, que não era o tom da pele apenas que demarcava a sua empatia, o seu interesse em se relacionar, em conhecer, em criar alianças. Tinham outros elementos importantes aí que mexiam aí no meio de campo. Algo também na sua fala que me fez lembrar, na minha época ainda de graduação, ou seja, quase 30 anos atrás, eu fui estagiária no Centro de Documentação Geral da Marinha. E em uma das pesquisas que eu trabalhei foi nos livros mestres, que eram os livros das viagens, né? Então, em um desses livros, eu achei muito interessante, levei para o meu professor, à época, na graduação, e como eu não estudava paleografia, eu estava na dúvida do que significava aquela palavra. Porque eu lia como peças, mas o relatório dos navios tinham muitas peças, 120 peças, 200 peças. Gente, que peças de quê? E aí, meu professor, né, conversando, há uma forma de burlar. Não sei se já estava com o Tratado de Bill Aberdeen, se o tráfico já estava... já tinha um impedimento ao tráfico, era uma forma de burlar na alfândega. Quando aparece o peças, você não sabe peças de quê? Na verdade, são escravos. São escravos que estão vindo. Na verdade, o que acontece? Se você... Sim, desculpe, faça a sua questão, desculpe. Perdão. Não, quando você falou do tráfico negreiro e mostrou os navios, eu lembrei dessa fonte primária que eu consultei e que, na época, eu ficava assim, mas, gente, que peças são essas? Se você olhar os inventários também, né, eles aparecem são descritos como peças, né? Mas aí é o que vem uma coisa seríssima, né? Que é o quê? Se a gente lembrar, a Inglaterra ela teve papel fundamental no reconhecimento da nossa independência. E desde a independência que eles pressionaram como é que se diz? O Brasil para abolir a escravidão. É tanto que desde 1831 que era proibido o tráfico, por exemplo. Mas ele permaneceu, né? E as autoridades brasileiras fechavam os olhos para isso, né? Havia um grande acordo, né? Um grande acordo para fechar os olhos com relação a isso, né? Então existiam esses vários mecanismos de formas de burlar de escamotear a continuidade dessa escravidão. Não é à toa que, por exemplo, a partir de 1850 as formas de resistência escrava vão deixar mais de lado a questão religiosa, como eu falei, né, a influência dos cultos tradicionais, do cristianismo, islã, e vão adotar o sistema legal, por exemplo. Né? A gente vai ver que, a partir de 1850, a principal arma que boa parte desses escravos vão usar para não serem escravizados é justamente recorrer ao sistema legal, porque eles sabiam que eles estavam escravizados de forma ilegal, porque o próprio sistema jurídico os resguardava disso. Só que todo o sistema judiciário, de cabo a rabo, era conivente porque os grandes, os homens bons, né, os homens da lei, do Estado, eram grandes proprietários, eram grandes fazendeiros, eram donos de grandes escravarias, né? E não só os grandes, os pequenos também. Uma coisa que a historiografia da escravidão no Brasil também mostrou, que no Brasil predominava também a pequena e a média escravaria, né? Então, assim, a Dona Maria tinha uma escrava que fazia munguzá, fazia bolo, cocada, ia vender. Tinha um escravo que era um bom marceneiro, que era alugado para obras de construção civil e por aí vai. Então, assim, a própria classe média, né, que não era a classe grande de grandes proprietários, também tinha
tinha escravos, né? E é justamente aquilo que eu procurei falar no início da nossa conversa, quer dizer, é um elemento estruturante, né? Ele está ali em todas as frestas da sociedade brasileira, né? Professor Fábio? O regime, a situação. Pois não. Obrigada, professor. Não, Pois não. eu sou Hélia. Olá, Uma dúvida. pois não. Quando houve a revolta, as mulheres, eles seguiram toda aquela coisa da religião do Islã, que as mulheres não podiam participar de absolutamente nada. Naqueles espaços que fizeram aqui, as mulheres frequentavam, e no momento do Levante, as mulheres participaram. E uma outra pergunta, os portugueses, eles tinham essa noção, quando traziam os escravos, que eles eram muçulmanos, que eles pregavam o islamismo? Vamos lá. Infelizmente, a gente sabe que as religiões abraâmicas, né, elas são patriarcais, né? Quer dizer, o homem está ali no centro da sua estruturação. Não conheço, assim, não tenho a documentação que existe dos inquéritos, da investigação que foi feita após o Levante, falam de algumas escravas, mulheres, mas que eram assim namoradas, né, companheiras de alguns dos participantes, mas não de fato da ação delas, né? Mas há uma escrava, que agora eu não vou lembrar o nome dela, que ela teve um papel importante fazendo comunicação, né, porque isso foi um choque para os portugueses, porque eles não entendiam aquela escrita árabe, eles não sabiam o que era aquilo ali, né? Então, quer dizer, outra coisa, não, o escravo é ignorante, esse povo é inferior mesmo, eles não dominam a cultura letrada, e eles trabalhavam com esse mecanismo, né? E a outra pergunta que você fez, desculpa. Sobre a questão dos portugueses, quando eles trouxeram os escravos. Sabiam sim, e inclusive embaralhar as etnias já era um elemento de enfraquecer, né, a solidariedade, né, a possibilidade de que eles pudessem agir. Mas, de fato, o controle da escravidão no Brasil, ela tinha várias dimensões, né, como a gente já conversou, né, o uso da alforria como uma moeda de troca, desmobilizar, né, esses grupos de forma a misturá-los para evitar alguns elementos de solidariedade, enfim. Sim, eles sabiam e já vinham com a tática, né, de dividir para dominar, para conquistar. Professor, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Glória. Pois não, Glória. Uma questão que ficou para mim diante dessa sua apresentação Glória da Supir, Glória da Supir, não é qualquer Glória, fala da qualquer Glória. Deixa eu ficar aqui na minha... Glória subsecretária. Glória subsecretária. Deixa isso quietinho. Hoje eu estou um pouco cansada porque eu fui ver a pedra, fui lá ver a pedra. O monumento aqui em Niterói que foi revitalizado, que é uma ponte de pedra que foi construída por escravizados para circular pela cidade, né? Sei. Então, eu vim de lá, andei 4 quilômetros hoje, você imagina como eu estou destruída, mas tudo bem. Não, mas a minha questão é que, durante a sua fala, eu fiquei pensando quais foram as repercussões da revolta dos malês nesse processo escravagista, depois abolicionista. Essa revolta deixou alguma marca importante, foi prenúncio de outros movimentos, enfim. Queria que você falasse um pouco da dimensão política, né, dessa atitude dos malês. O que a gente sabe é que a revolta dos malês ela foi a última revolta de africanos, né, na Bahia e no Brasil de uma forma geral. Africanos. Sim. Né? Africanos. Então, assim, ela criou um medo,
grande, né, entre as elites baianas, que já vinha de longe. Inclusive, como eu falei, né, houve uma tentativa posteriormente de desafricanizar Salvador, né, tirar esses africanos da capital, da capital não, desculpa, da cidade. Entretanto, quem luta e quem resiste contra a opressão, quando tem uma porta fechada, vai buscar outras, né? Vai buscar outras estratégias. Então, a resistência contra a escravidão foi buscar outros meios, outros mecanismos, né? Um termo muito comum que a gente usa é as formas pacíficas, né? As formas cotidianas de resistência que eu falei no começo da nossa conversa, quer dizer, as sabotagens, né? O corpo mole, né? O próprio uso da religião. É muito difícil a gente saber a repercussão, como é que foi recebida em outras regiões, né? Porque nós estamos falando, por mais que os malês fossem letrados, a grande maioria deles, o que predominava entre a população escrava no Brasil era, infelizmente, a ausência, né, do domínio da escrita, da leitura, e, assim, havia um silenciamento disso. É tanto que a gente encontra as falas dessas pessoas de forma indireta. Por exemplo, a principal fonte da revolta dos malês são os inquéritos policiais, né? Quer dizer, foi toda a investigação que foi feita e é a partir desses documentos, dessas fontes, que se estudou, que se pesquisou, que se investigou a revolta dos malês. Mas outras revoltas estouraram no Brasil, outras rebeliões, né? Não tinham mais o Islã, né, como característica, não era por afro-brasileiros, de fato, só que como vão estar submetidos ao mesmo sistema escravista, vão encontrar também outros mecanismos, outros meios de luta, né? Então, se houve um contato, né, uma socialização dessa experiência, eu não sei lhe dizer e acho pouco provável, né? Mas, entretanto, o regime escravocrata era opressor contra todos, né? Então, a resistência, os mecanismos de luta eram os mais variados, né? E independia de se saber se houve ou não em algum lugar uma experiência que deu certo ou não. Acho que é isso, né? Não sei se... Então, um pouco mais de tempo que a gente tem aqui com o professor Fábio, nós temos aí uns 10, 15 minutos no máximo. Alguém mais gostaria de sinalizar uma pergunta, uma consideração? A professora Maria deixou uma dica aqui de leitura, da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, né? A Maria Santos deixou aqui essa indicação de leitura. A André Diniz destacando a questão dos inquéritos policiais como fontes, né? E a Virginita gostaria agora de fazer uma pergunta. Só uma consideraçãozinha aqui, só para retificar, só para fortalecer uma coisa na minha cabeça. Professor, boa tarde, professor, muito bom. Sou da UERJ, né? Meu coração também é da UERJ. Eu fiz meu curso lá de História da Arte, adoro o UERJ. Certo. Enfim, em relação ao que o senhor falou aí, de que eram grupos africanos, a gente não tem a personificação da pessoa, a gente tem só, por enquanto, o grupo, né? Nesse caso aí é o grupo, né? A gente não sabe quem era, de onde veio realmente, eles vieram do mesmo lugar, eles foram tratados como grupo, né? Essa daí que foi uma coisa que ficou na minha... Pronto. Assim, eles eram do grupo Iorubá, né? Que eram nagôs islamizados. O que foi identificado algumas lideranças, né? Em torno de 7... Porque, entenda, uma estratégia que eles fizeram foi fazer uma estrutura hierárquica para evitar que os idealizadores, né, aqueles que pensaram a estratégia, não fossem delatados por aqueles da base, né, da massa que iam de fato agir.
foram identificados alguns líderes, né? Alguns eram alufás. Alufás eram lideranças muçulmanas, né, dos malês, como eram chamados, que apareceram nos inquéritos policiais. Só que no processo de investigação, nos processos de interrogatório, muitos utilizaram o mecanismo de dizer que não sabia, que ouviu falar, que se envolveu, mas que foi no momento, que não tinha, como uma forma também de apaziguar a sua penalização, né? Mas, de fato, eram, sim, africanos, né? Que vinham, eram da linhagem Yorubá e eram já convertidos ao Islã desde a vinda do continente africano. Tá bom? Assim, e aí é importante frisar, não foi apenas malês, né? Não apenas africanos islamizados que participaram da rebelião, mas também, né, grupos não muçulmanos no Levante. Tá bom? Tá bom, obrigado, professor. Nada, obrigado. por nada. Alguém mais? Andréa Diniz aqui está se animando, né, com a discussão, com essa dimensão da escrita. Você quer fazer alguma consideração, Andréa? Andréa, que é uma estudiosa também, uma militante, pedagoga da rede, tem um envolvimento também. Assim, só alguns destaques, né? Porque enquanto o professor estava falando, eu estava aqui fazendo as anotações, né? Que são muitas, porque eu sou pedagoga, mas a gente acaba aprendendo, né, com o povo da história e aprendendo muito. Maravilha. E, falando aqui, a gente vai fazendo algumas pontes, né, com as discussões pedagógicas. E eu aqui conversando com a Cristiane pelo chat, dizendo assim, que só essa dimensão da escrita, né, da revolta dos malês, isso aí já dá uma grande discussão para a gente no campo da educação, né, da escrita, da leitura e da escrita a serviço de mudanças, né, da resistência, das lutas, né, isso aí é Freire, né? Aí a gente começa a fazer pontes, né, no campo da filosofia, da política e tal, e por aí vai. E também lembrando também um pouco da independência do Haiti, né, que também se deu por povos escravizados, né? Enquanto você falava aí, eu estava me lembrando, né, que também foi um movimento muito interessante, né, e que também foi por povos escravizados, né? A situação do Haiti é muito triste e dramática, né? Porque o Haiti viveu no início do século XIX o que Cuba viveu após a Revolução, né, cubana. Quer dizer, Haiti foi totalmente isolado, totalmente excluído, né, dos circuitos internacionais, justamente porque não se queria que ele evoluísse, né, que ele se tornasse um exemplo positivo, né? Não é à toa que o Haiti é uma ilha caribenha hoje praticamente destruída, né, não só do ponto de vista dos eventos naturais, né, mas da miséria e tal. Mas, assim, foi porque houve uma política das nações escravistas, né, após a Revolução do Haiti, de que ele não desse certo. Ele foi isolado, era proibido comercializar, era proibido aportar nos portos haitianos. Então, foi uma estratégia, né, de destruição que foi perpetrada, né, por essas nações escravistas após a vitória da rebelião, né, para que, de fato, ela morresse por si só, né, e não se tornasse um exemplo, um modelo. Né? É uma situação... Muito bom. Obrigada. Okay, professor Fábio, acho que nós podemos já iniciar, né, o encerramento desse maravilhoso encontro. Agradeço aqui, tem várias mensagens no chat. Glória está lembrando também de um livro que você ajudou, né, a entender, Bantos e Malês, Identidade Negra. Então, é um momento muito rico, e até já encaminhando para o encerramento, agradecendo ao professor Fábio a oportunidade da gente estar com ele e ele compartilhar, né, das suas pesquisas, enfim, da sua experiência como professor, trazendo o tema da revolta dos malês. Por vezes, a gente corre o risco de achar que a formação continuada do professor deve visar um objetivo muito demarcado, que é o ensinar a fazer, não é? O professor deve ir para a formação continuada para ele aprender algo que vai dar um determinado resultado. Se a gente conseguir controlar esse resultado, tanto melhor.
E, por vezes, essa interpretação, que, a meu ver, é muito restrita, não é? Ela não percebe a potência de encontros como esses, assim como as reuniões de planejamento na rede municipal de Niterói, uma boa conversa na sala dos professores, né, os professores conversando, são espaços também de potência formativa. E um espaço como esse, veja aqui quantas manifestações dos nossos colegas, sinalizando uma leitura que leu e agora está entendendo melhor, a possibilidade de escrever um artigo, eu mesma, uma questão que me surgiu que eu não tinha pensado. Então, a formação continuada, ela é muito mais do que uma prescrição. Formação continuada é um espaço potente de reflexão e produção de outras possibilidades, de outras formas de pensar, de outras práticas. Então, eu queria deixar registrado aqui que eu fico muito feliz quando eu vejo os meus colegas que compartilham esse espaço comigo, percebendo que o espaço de formação que eu costumo, né, mobilizar, assim como muitas pessoas aqui, né, aqui presentes, Glória, André Diniz, André Rangel, e me perdoe se eu esqueci alguém, mas são pessoas que trabalham diretamente com a formação continuada na rede municipal de Niterói. André Rangel agora, que trabalha com a gente, está preparando uma baita de uma formação sobre educação antirracista, então aguardem que a gente está vendo com uma coisa muito bacana. Então, só para dizer que olhar a formação continuada, como o professor Fábio trouxe, outros professores, outras experiências que nós tivemos, como algo estritamente acadêmico, que nada tem a ver com a sala de aula, a meu ver, realmente restringe esse momento. Então, talvez fosse interessante as pessoas participarem mais de momentos como esses, para ver que esses espaços são espaços... E eu adorei, professor Fábio, uma coisa que você disse logo de início, e que eu sempre digo quando vou à reunião de planejamento com uma proposta de formação, é uma boa conversa. Sim. São encontros, né, de possibilidades da gente ter conversas bacanas sobre um determinado tema. Então, é isso, né? Eu queria te agradecer por essa oportunidade de estar aqui conosco, enfim, e aos meus colegas que ainda apostam nessa possibilidade de participar de formações continuadas que não são prescritivas. Por favor. Queria dar 2 palavrinhas sobre isso. Assim. Às vezes a gente acha que esses movimentos, né, que essas questões, elas não chegam no ensino básico, que elas não têm um impacto, né, que são pesquisas acadêmicas, densas e tal. Isso não é verdade. Eu fiz o meu ensino básico, né, basicamente o quê? Meados dos anos 80 e início da década de 90. E depois já como docente. E eu percebo a mudança dos livros didáticos. Eu lembro como eram meus livros de história nos anos 80, onde não se falava dos malês, da revolta dos alfaiates, dos movimentos sociais no Brasil do século XIX, do movimento operário no início do século XX, dos movimentos sociais, da questão da diversidade, da cultura africana, indígena, enfim, das várias populações E hoje isso está no livro didático. Né? Se nós olharmos um livro didático dos anos 80, essas questões não apareceriam. Né? O Banco Itaú, não sei se vocês vão lembrar, alguns anos atrás, fez uma peça publicitária em que mostrava um Machado de Assis branco. Não sei se vocês vão lembrar. Não tinha ainda rede social, essas coisas. Eles botaram de manhã. O impacto foi tão negativo que depois do almoço não apareceu mais em nenhuma emissora de televisão. Né? Nós estamos falando aí de um dos maiores escritores, né, da língua portuguesa. Era um mulato. Né? Lima Barreto, mulato, né, também um dos grandes escritores. Então, assim, essas pessoas hoje elas aparecem com mais força. Inclusive, Lies apresentada como figuras mestiças, negras, né, afrodescendentes, que antes não eram mostradas. Isso aí eu vejo muito nessa mudança nos materiais do ensino básico. Outra coisa como eu falei, né, no início, eu sou coordenador da RESPED, aqui do curso de História, e eu tenho 20 bolsistas